Olá pessoal, eu sou o Paulo Souza e hoje eu quero trazer para vocês aqui 5 livros que foram fundamentais no meu encontro como escritor. Infelizmente desses 5, vou até levantar aqui, eu só tenho 3 aqui comigo. Eu vou falar brevemente sobre cada um e sobre os 2 que também não estão comigo. São livros assim que fizeram me encontrar como leitor, me fizeram me entender quem eu sou como escritor e que eu gostaria de compartilhar com vocês, porque são livros incríveis, né? Então, antes de tudo, para leitores são indicações. Então, sem mais demoras, vamos lá para o vídeo, que eu quero muito falar desses livros para vocês. Antes de tudo, já vai deixando o seu like aqui embaixo. Se você não é inscrito, inscreva-se, ativa o sininho, isso é muito importante para nós aqui do YouTube. E se você gostar do conteúdo, se você já tiver lido algum, por favor, comenta aqui embaixo. E se você gostar muito do vídeo, por favor, compartilhe. Isso é muito importante para o canal poder estar crescendo. Indique aos seus amigos e vamos falar sobre leituras e sobre escrita agora. O primeiro livro que mais me marcou na história, e foi o livro que me fez entender que leitura é algo prazeroso, foi O Senhor dos Anéis. Não tenho muito o que falar, quem me conhece sabe que O Senhor dos Anéis para mim é um livro incrível, é um livro que marcou muito a minha vida, porque foi um livro que me mostrou que eu posso ler por prazer. Foi O Senhor dos Anéis. Eu sou tão influenciado pelo Senhor dos Anéis, pela obra do Tolkien, que eu estou fazendo um bordado do mapa da Terra-média. Isso é uma coisa que eu posso trazer para outro vídeo aqui para vocês. Mas O Senhor dos Anéis eu não tenho nem muito o que falar, porque, cara, se eu for falar sobre O Senhor dos Anéis eu vou passar o dia aqui falando. Mas o que é importante para vocês entenderem O Senhor dos Anéis foi o livro que me fez entender que ler pode ser relacionado a prazer. Porque foi o livro que me prendeu assim de uma forma que eu não pensava, sabe? E infelizmente eu não estou com o meu livro aqui, ele está emprestado para o meu irmão, porque esses 5 livros eu acho que eles estão em pé de igualdade de importância na minha vida. Mas o segundo livro que me fez assim entender que, cara, se esse cara está escrevendo isso eu também posso escrever, é o conto, não é nem um livro, é um conto chamado Demônios, do Aloysio Azevedo. Aloysio Azevedo. E olha só para vocês verem como é importante a gente ter referencial nacional na nossa vida. Eu já tinha lido O Senhor dos Anéis, eu já gostava muito do Senhor dos Anéis, eu já entendia que, cara, ler pode ser algo prazeroso, mas foi com Aloysio de Azevedo em que eu me vi pertencente na escrita. Olha só que louco. O livro do Aloysio de Azevedo, né, o conto, O Demônios, ele conta a história de um escritor que está no processo criativo dele dentro do seu quarto e ele percebe que o tempo parou. Então ele sai do quarto dele, ele percebe, ele vê que todas as pessoas estão num sono profundo e que o tempo parou de funcionar, o tempo está estático, né? Não amanhece, não anoitece, e estão todos no estado de sono profundo, menos ele. Então ele, no meio daquela loucura, daquele desespero, ele vai até a casa da amada dele, a consegue acordar, né? E aí os dois são os únicos seres vivos no planeta. Só que o planeta não está só parado, o planeta começa a se transmutar. E à medida que o planeta vai se transmutando, na medida que, por exemplo, as pedras vão liquefazendo, novas árvores vão surgindo, ele e a amada dele começam a sofrer metamorfoses para eles poderem sobreviver nesse mundo que está em constante transformação. E, cara, é um conto incrível. Ele é considerado a primeira ficção escrita no Brasil. O Demônios, do Aloysio de Azevedo, foi o que me fez assim, cara, eu já li Tolkien, sou apaixonado por esse mundo de fantasia, só que eu nunca pensei em escrever, porque todos os referenciais que eu tinha até então eram internacionais. Quando eu li Aloysio de Azevedo, quando eu li esse conto Demônios, ele foi tão impactante para mim, ele foi tão importante, que eu lembro que o meu pensamento, assim que eu terminei de ler esse conto, foi: cara, se um brasileiro escreveu isso, eu também posso escrever algo parecido. É muito legal essa questão do pertencimento nacional. Mas vamos pro próximo para esse vídeo não ficar muito grande. Um outro livro que me marcou muito, e esse eu tenho aqui, eu posso mostrar para vocês, é José Saramago, Ensaio sobre a Cegueira. Esse livro aqui é incrível, eu acho que muitas pessoas já leram ele. Ele fala sobre uma sociedade que vai ficando cega e somente a mulher, né, a esposa do médico, que não fica cega. E ele retrata que a dureza, a maldade inerente dentro do ser humano. E a narrativa do José Saramago é muito louca porque, para quem não conhece, é assim, ó. Não tem muita acentuação, são parágrafos
longos, às vezes você não tem separação de falas, e os personagens dele nesse livro não tem nome. Então você tem o médico, a mulher do médico, o primeiro infectado, o primeiro paciente, não é nem infectado, o primeiro paciente. E através disso ele vai separando as falas a partir de vírgulas. Só que a escrita do José Saramago é tão boa que mesmo tendo uma fala seguida da outra, separada apenas por uma sílaba, a forma do personagem falar você sabe quem está falando, mesmo não tendo nomes. E sem contar que o ensaio sobre a cegueira é realmente um tratado sobre a humanidade, sobre a maldade inerente do ser humano. Quando eu li esse livro eu falei, caramba, eu não preciso escrever de forma tão certinha para alcançar o que eu quero. A experimentação na escrita, a escrita criativa, você encontrar sua forma de contar histórias é incrível. José Saramago me abriu uma porta na escrita criativa que eu não imaginava. É muito louco. Outro livro aqui que me influenciou bastante, para mim virou um dos meus autores favoritos, eu já li vários contos dele, várias crônicas, é o Nikos Kazantzakis, e esse livro dele, Vida e Proezas de Alex Zorbas. Para quem me acompanha no Instagram sabe que eu tenho um gato chamado Zorbas, veio daqui o nome dele. Esse livro aqui conta a história do patrão, mais uma vez, um livro onde o personagem principal não tem nome. Em todo o livro ele é chamado como o patrão, que ele é um intelectual e ele está cansado de viver na academia. Então ele aluga uma mina em Creta, né? É um livro grego, o Nikos Kazantzakis é grego, e ele aluga uma mina e ele começa a procurar pessoal para trabalhar nessa mina. Então ele encontra o Alex Zorbas, e ele contrata ele como seu primeiro superintendente, né? Como responsável pelos profissionais da mina. E o Zorbas, ele é um cara completamente tosco. É um cara bruto, sem educação, que não tem educação formal nenhuma. Só que os diálogos do Alex Zorbas com o patrão, aonde ao invés onde o patrão, né, que é aquela pessoa que foi para a faculdade, que é letrada, que tem um ensinamento formal, não é ele que ensina os Zorbas. É os Zorbas com seu conhecimento de vida, com toda a sua dureza, que ensina o patrão sobre as coisas da vida. Os diálogos desse livro aqui são maravilhosos. Maravilhosos. A construção que esse livro, que o Nikos Kazantzakis tem com esse livro, é absurda de boa. Não tenho o que falar, sabe? É um livro incrível. E a forma com que ele vai construindo a narrativa sobre os problemas da mina, sobre o relacionamento deles com os habitantes da ilha, os ensinamentos que os Zorbas vai passando ao patrão. Cara, isso aqui me mostrou o Alex Zorbas, o Nikos Kazantzakis. Essa cena aqui da capa, que é quando o Alex Zorbas ensina o patrão a dançar. Gente, esse livro aqui é um ensinamento de vida. Quem não leu, né? Por favor, leia. É um livro incrível. É um livro que merece ser lido por todo mundo. Porque o Nikos Kazantzakis, ele mostra que a sabedoria de vida é muito além da faculdade. A faculdade é apenas um complemento para a nossa vida. E o quinto livro que mais me influenciou, e essa não é a edição que eu quero ter, a edição que eu quero ter uma outra, é essa aqui. 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Ou para os amigos, né? Gabo. Eu me considero um amigo dele. Cara, esse livro aqui ele é incrível. Mais uma vez é um livro também de parágrafos longos. Eu acho que isso me influenciou muito. Tanto esse livro como o ensaio sobre a cegueira. Isso me influenciou muito na minha escrita. Quem pega meus livros sabe que eu acabo escrevendo grandes parágrafos. Eu acho que é por conta dessa influência. 100 Anos de Solidão é até difícil falar um pouco sobre a história desse livro. Porque são 100 anos. Cara, não tem como. Macondo, José Acádio, Coronel Aureliano. É muito louco. Eu tenho vontade de ter mais um gato só pra me chamar ele de Coronel Aureliano. Pra quem não sabe, eu tenho uma gata. O nome dela é Galadriel, Senhor dos Anéis. A gente tem um gato. O nome dele é Zorbas. E eu queria ter mais um, só que a gente não tem espaço. Porque se eu tivesse espaço eu teria. E eu gostaria de botar o nome dele de Coronel Aureliano. O Gabriel Garcia Marques, ele escreve realismo fantástico. Quando eu li esse livro, eu olhei e falei, cara, é isso. Eu tô aqui. Eu sou um escritor de realismo fantástico. Depois que eu li esse livro aqui, eu percebi, depois treinando a escrita, fazendo contos, em que eu me encaixo melhor na forma de contar histórias dentro de um realismo fantástico, que é onde a gente pega a nossa realidade, a gente extrapola alguns elementos da realidade, coisas muito fantasiosas,
mas que dentro da história elas são aceitáveis. E esses extrapolamentos da realidade é o que fazem um realismo fantástico, porque é dentro deles que a gente põe as nossas críticas sociais. E eu sou um escritor que eu sou um escritor que tento ser consciente pela crítica social. Eu acho que a literatura ela tem que ser provocativa. Eu acho que a literatura ela tem que, além de entreter o leitor, ela tem que trazer um quê de questionamento do que a gente vive. Eu fiz isso muito no meu livro Clarice Altino Araújo, que é a minha última publicação. É um livro de realismo fantástico que se passa aqui no Brasil, onde eu abordo o tráfico sexual infantil, mas dentro dessa extrapolação da realidade. Então, muitas pessoas dizem, eu fico feliz porque essas pessoas falam isso, que eu consegui tratar um assunto delicado, um assunto bem pesado, que é o tráfico sexual infantil, de uma forma tragável, de uma forma que a leitura não ficasse muito pesada. E isso tudo foi graças a esse livro, 100 Anos de Solidão, do Gabriel Garcia Marques. Mas essa não é a edição que eu quero, porque se vocês olharem aqui dentro, ela não tem ilustrações. Tem uma edição da Record, essa daqui também é da Record, tá? Que é uma edição comemorativa onde tem as ilustrações do Caribé. E cara, essa edição ela é maravilhosa. Essa edição eu quero muito, eu só acho em sebos. Mas eu ainda vou encontrar ela em uma condição legal para me comprar. É igual a questão do livro do Demônios, do Aloysio de Azevedo. Eu achei uma vez no sebo, mas ela tava com as folhas quase rasgando, não tava uma edição muito legal. Então são 2 livros aí que eu quero muito. Tem outros vários, eu fiz uma lista aqui que eu separei 20 livros que mais me marcaram. Só que aí pro vídeo não ficar muito longo, eu separei os 5 mais importantes. E é lembrando que esses 5 eles não têm assim, tipo, esse é mais importante do que esse. Estão todos no mesmo pé de igualdade. Cada um ali tem um significado diferente na minha escrita, na minha leitura e na minha formação como leitor e na minha formação como escritor. Muito obrigado por vocês terem acompanhado o vídeo até aqui. Se vocês não leram nenhum desses livros, por favor, leiam. Eles são incríveis, são livros assim realmente que você lê e você não consegue não ficar mexido, não ficar abalado, não repensar o seu modo de enxergar o mundo depois que você lê um desses 5 livros. Muito obrigado e até a próxima semana.